sobre a planilha que você vai desenvolver no território para conhecimento do território, tá? É uma ficha de visita do território. Aqui pode ser feita por toda a equipe ou pode ser feita por um ACS, pode ser feito por microárea, tá? Então, para agilizar, pode ser já quando você já tem definida a microárea, você já pode desenvolver através do ACS. Se não há divisão de territorialização, o que é que você vai fazer? Toda a equipe vai para a rua para fazer o levantamento de cada quadra, tá? De cada bairro daquela comunidade. E aí, quando você vai fazendo por microárea ou por bairro, você vai verificando quantas casas tem naquele quarteirão, porque tem alguns lugares que são chamados quarteirões, outros são chamados de quadras, outros são chamados de bairro ou de rua. Então aí vocês vão fazer a contagem de quantas residências tem naquela rua, onde ela inicia, onde ela termina, e se há comércios, se há instituições religiosas ou culturais, se existem lideranças. Aí você vai colocando o endereço da liderança, o nome da liderança, né? Segue aqui, ó, representantes ou liderança, aí você vai colocar o endereço dela e o nome dela. Por quê? Porque depois você vai ter que voltar para fazer a entrevista com essa liderança. Nem sempre ela vai estar lá no momento que você está fazendo o mapeamento da área. Então, eu não tenho nenhuma microárea definida. Toda a equipe vai para a rua, e aí você pode dividir a equipe em alguns núcleos, sempre no mínimo de 2 em 2, tá? Para que consiga pegar mais dados daquela área. Então vocês vão fazer contagem de residências, comércios, se tem instituições e tudo mais, onde inicia, onde termina aquela quadra, para que na hora que vocês forem novamente para o mapa fique mais fácil, né? Então vamos voltar aqui. Facilitadores do trabalho desenvolvido pela equipe. Tem pessoas que colaboram com a equipe de vocês, que são da comunidade. Põe o endereço aqui, põe o nome delas. Quais são os dificultadores do trabalho desenvolvido pela equipe aqui no território? Essa rua, ela não tem saída, e você vai pôr o endereço da rua, né? Essa rua, ela é muito inclinada, tem muitos buracos, aí você vai definindo. Se houver necessidade de acrescentar, vocês vão acrescentando, tá? Não é necessariamente só essa quantidade. Se tiver mais, pode acrescentar. Se não tiver instituições religiosas, não tem problema. Aí você vai acrescentando as outras coisas que tem a mais. Instituições religiosas são todas as igrejas que tem. Existe algum grupo comunitário que desenvolve trabalhos culturais? Põe o endereço, põe o nome do responsável. Aqui você põe o nome do pastor, do padre, ou do pai de santo, da mãe de santo, daquela instituição, e assim vai, rabino, tá? Porque tudo isso aqui é importante para você entender o seu território. E numa futura atividade que você possa desenvolver, você pode desenvolver com parceria de todas essas pessoas. A escola tem, aí você vai descrever o endereço e o nome do responsável. Existe algum órgão público? Tem só a unidade de saúde? Tem a escola que é do município? Se tiver escolas particulares, vocês colocam aqui onde está escola e creche. Se tiver órgão público, você vai colocar aqui, tá?
Ah, que tipo de órgão público tem? Ah, tem uma pessoa que é responsável? Ah, eu tenho um CRAS na minha área. Quem é o responsável pelo CRAS? Ah, eu tenho um CREAS na minha área. Quem é o responsável pelo CREAS? Ah, eu tenho um sistema múltiplo de atividades do município que é resolvido. É o tipo VaptVupt, não sei o que na hora. Esses onde concentra todos os serviços do município. Se tiver dentro da sua área, você vai procurar saber quem é o responsável. Tem dificuldade de acesso? Aí você vai ver se o acesso é por chão batido ou se é asfaltado, se tem grotas, se não tem grotas, se as pessoas têm facilidade de chegar às suas residências e o motivo por quê, tá? Aí você vai anotar o nome da rua e aqui você vai colocar a observação de o porquê. Tem ponto de ônibus próximo? Se tiver, você vai colocar na rua, o endereço da rua que tem um ponto de ônibus, porque esse documento ainda serve para depois você fazer comunicados à comunidade e ajudar a comunidade a se localizar, já que toda comunidade tem muitas casas de aluguel, muitas pessoas se mudam constantemente, então você pode, além de fazer a sua visita domiciliar, você ainda presta um serviço à comunidade. Existem comércios? Qual o tipo de comércio que tem? O endereço, o tipo de comércio, quem é o dono, quem é o responsável por aquele comércio. Tem área de lazer? Aí você vai colocar que rua que está essa área de lazer, o que é essa área de lazer, e vai colocar se tem algum responsável. Se for uma área de lazer particular, coloque o responsável. Tem aquelas escolinhas de futebol, é uma área de lazer. Ah, tem aqueles campinhos de futebol que paga por hora, é uma área de lazer. Ah, tem um parquinho que cobra, é uma área de lazer. Ah, tem aqueles aparelhos lá comunitários, é uma área de lazer, gente. Aí coloca o que tiver, que for particular, coloque o responsável. Ah, tem clínicas, hospitais particulares ou odontológicos nessa área, coloque e procure saber quem é o responsável, tá? Esse documento ele pode ser feito junto lá com o documento de entrevista dos representantes de lideranças comunitárias ou não, tá? Então, nós vamos ver o próximo documento. Espero você na próxima aula.